Você já imaginou em ter todo o seu custo de vida, todas as suas despesas, pagas com os rendimentos que os fundos imobiliários distribuem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você deve fazer para você viver de renda com os fundos imobiliários. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Oswaldo Santana. No vídeo de hoje a gente vai fazer aqui uma simulação para mostrar o quanto que teria que ter investido para viver de renda. É claro, adaptando, de acordo com a sua realidade. Você vai ali ver o valor, eu vou mostrar na simulação, e vai adaptar a sua realidade ao seu custo de vida. Então a simulação ela deve ser feita de forma específica para cada família, para cada pessoa. Esse vídeo eu vou fazer com os fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários eles pagam mensalmente, os seus dividendos, os seus rendimentos. Eles são obrigados por lei a distribuírem por semestre, mas geralmente eles pagam por mês. Então fica fácil, para a gente fazer uma simulação e ver quanto que a gente teria que ter investido para conseguir viver de renda e pagar todas as nossas despesas. E quando a gente fala de viver de renda, é uma questão de viver de uma renda passiva que a gente recebe dos investimentos. Porque tem uma diferença entre a renda passiva e a renda ativa. A renda ativa é aquela que vem do nosso trabalho. A gente trabalha e recebe de acordo com aquilo que a gente fez. A renda passiva é diferente. A renda passiva é o nosso dinheiro trabalhando para a gente. Então a gente pode comprar, por exemplo, uma cota de um fundo imobiliário e aí no mês ele vai render um valor e vai cair na nossa conta sem a gente fazer esforço. Então a gente vai colocar lá um dinheiro, aquele dinheiro vai render e a gente vai receber um rendimento naquele determinado período. Isso se chama renda passiva. E os fundos imobiliários são uma ótima opção para você conseguir viver de renda. Eu vou acessar aqui um site, o site ClubFi, que mostra algumas informações, é um site bem completo para você fazer análise de fundos imobiliários. Eu vou mostrar aqui o rendimento médio do índice IFIX, que é um índice que pega ali os principais fundos imobiliários que existem no mercado brasileiro. É como se fosse o índice Ibovespa no mercado de ações, que pega ali as ações de maior volume. O índice IFIX ele pega os principais fundos imobiliários. Então a gente vai acessar o site se chama ClubFi, essa é a página principal dele, e aqui embaixo a gente pode clicar fundos imobiliários, listagem de FIIs. Tem aqui índice IFIX. A gente clicando nele, ele vai carregar a parte que mostra ali os fundos imobiliários que compõem o índice, o rendimento. Aqui a gente pode ver, tá vendo? A composição desse índice, e no total temos 104 fundos imobiliários nesse índice. Então é um índice bem amplo. É claro que você não vai ter essa quantidade de fundos imobiliários na sua carteira. Isso aqui é só uma média para você saber o rendimento, mas você precisa montar uma carteira diversificada. Se você quiser montar só em fundos imobiliários, você vai escolher ali alguns fundos, mas não vai ter essa quantidade toda. Isso aqui é apenas para ter uma base, para ter uma média de quanto de rendimento que a gente precisaria ter para a gente conseguir viver de renda. Então, se a gente pode olhar aqui, o yield de distribuição nos 12 meses, o dividend yield é o rendimento daquele investimento, quanto que ele pagou. Geralmente ele é dado em 12 meses. Então aqui a gente vê que nos últimos 12 meses, o índice IFIX ele pagou 10,63. O que isso significa? Que na média, os fundos imobiliários que compõem esse índice, eles pagaram 10,63% ao ano de rendimento para os seus cotistas. É claro que isso é uma média, vai ter um fundo que vai pagar mais, um fundo que vai pagar menos. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos disso. Isso é uma média que você pode usar para calcular o quanto que precisa viver de renda. Quando você vai montar uma carteira, você até consegue de repente passar desses 10%, ou às vezes também vai receber um pouco menos, vai depender da montagem da sua carteira. Então a gente vai usar esse 10,63 como base de cálculo para a nossa simulação. Mas só mostrando para vocês, a gente tem aqui alguns fundos imobiliários. Por exemplo, o IRDM é um fundo de papel, A gente tem aqui um yield de 13,11, então ele já é um pouco acima dessa média. Se você investe diretamente nesse fundo imobiliário, você vai receber ali um pouco acima da média do índice IFIX. Um outro fundo de papel também é o MXRF, e ele já paga 10,62, está próximo ali à média do índice. O fundo HGLG, que é um fundo de galpão, ele já paga um pouco abaixo, é 8,58. Então você vai receber um pouco a menos, mas você fazendo ali a soma, de repente você consegue chegar nessa média ou até ultrapassar. Um outro fundo aqui, o HGRE, que é de lajes corporativas, ele também já paga ali na casa dos 8,66 nos últimos 12 meses. E o KNRI, que também é um fundo híbrido, um fundo de tijolo, ele já está pagando um pouco abaixo, 6,82.
Então só para mostrar para vocês que vai ter essa variação, né, de acordo com o fundo imobiliário, um fundo vai pagar mais, o outro menos, mas na média, né, do mercado imobiliário, no mercado de fundos, está pagando ali atualmente 10,63% ao ano. É o que a gente vai utilizar para fazer a nossa simulação. Eu vou usar aqui uma planilha do Excel bem simples, só para mostrar como que funciona ali o cálculo para vocês. Também vou mostrar uma outra tabela para vocês conseguirem adaptar, né, a realidade de cada um, isso é muito importante. Acessando aqui o Excel, a gente pode ver que a gente precisa preencher alguns campos, né? A renda anual é aquela que a gente precisa para pagar nossas contas e viver, né? A nossa renda que a gente precisaria ter. Ele aqui no caso está entrando anual porque a taxa também está anual. Então a gente precisa ter isso no mesmo tempo. Como a taxa é ao ano, a gente precisa ter uma renda ao ano também. Mas aí é só multiplicar por 12, não tem muita dificuldade. E o patrimônio investido é o quanto que você teria que ter investido. É claro que isso pode assustar em um certo ponto, né, quando você vê aquilo que precisa ter investido, mas é algo possível de se alcançar com um planejamento. Então vou mostrar aqui para vocês, ó, uma renda anual. A gente vai começar aqui, por exemplo, R$2.000. A gente lança aqui, ó, R$2.000 vezes 12 para calcular a renda anual que a gente precisa, vai dar 24.000. Como a nossa taxa é 10,63, a gente vai lançar aqui 10,63% ao ano. E para a gente saber o patrimônio que a gente precisaria ter investido, é só a gente pegar aquilo que a gente deseja, né, a nossa renda, e dividir pela taxa que a gente consegue ter de retorno. Então aqui muito simples, é só fazer a divisão, né, da renda anual pela taxa que a gente consegue nesse investimento. Lembrando que isso aqui é uma média, né, uma média de retorno. E aí vai dar para a gente aqui 225.776,11 para uma renda mensal de R$2.000. E aí, é claro, para você conseguir atingir esse valor, né, esses 225 mil, você vai precisar levar um tempo, né? Você vai precisar focar nos aportes, para quanto mais você investir, você consegue chegar nesse número. E aí, com esse valor, né, esses 225 mil investido em fundos imobiliários, vai te render uma renda passiva de R$2.000 por mês. Se você quiser adaptando para a sua realidade, é só você mudar ali o valor da renda anual. Então a gente pode mudar aqui, ó, de R$2.000, a gente muda para R$3.000, por exemplo, por mês, dependendo da sua realidade. Já sobe aqui um pouco, 338 mil. E assim você vai calculando. Mas eu fiz aqui uma tabela que pode simplificar. Você pode até pausar o vídeo para você ver de acordo com a sua realidade. Eu fiz aqui essa tabela que mostra a quantidade até R$10.000 de renda por mês que uma pessoa pode precisar, né, para viver. Então eu calculei tudo aqui antes, o patrimônio que precisa. A gente pode ver que com R$10.000 mensais, né, que se você precisar de 10 mil para viver, você vai precisar de um patrimônio de R$1.127.819,55. É um valor considerável, né, mas de acordo com a sua realidade que você deseja. É claro que esses valores aqui são estimativas, né? Pode mudar ao longo do tempo, o mercado pode subir, pode pagar mais, pode pagar menos, vai depender da situação, né, que você está investindo e da situação que você também aporta, né, o tempo que você vai levar. Mas você precisa olhar para esse número e acreditar, né, botar como meta, botar como sonho para você alcançar. De repente você aí está esperando uma aposentadoria, né, dependendo do INSS, mas também isso pode ser um a mais para o seu futuro, pode ser um a mais para a sua aposentadoria que vai te dar uma maior tranquilidade. Se você tem um tempo de aporte de 20 anos, 30 anos, você fazendo um pouco por mês, você consegue chegar nesse valor e aí com esse valor em mãos você aporta nos fundos imobiliários para receber esse rendimento. E até mesmo começar a investir logo de início, né, nos fundos imobiliários, porque aos poucos, né, você vai reinvestindo os dividendos que você vai receber. Então a cada cota que você compra, você vai receber ali um pequeno valor e você soma isso com os seus aportes e vai reinvestindo, né, todos os seus rendimentos mais os seus aportes. Então é possível sim você viver de renda dos investimentos, não depender, né, de terceiros como o governo, por exemplo. É importante você ter de onde tirar o seu sustento no futuro. Então eu quis fazer essa simulação para mostrar para vocês, né? Muita gente tem essa dúvida, o quanto que precisa ter, mas eu fiz esse vídeo justamente para isso, para tirar essa dúvida e mostrar também que os fundos imobiliários são uma ótima opção para você viver de renda. E é muito possível sim você conseguir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like. E se você não for inscrito ainda, é só clicar nesse botão vermelho logo aqui abaixo do vídeo. Beleza, pessoal? Então muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Um grande abraço. Valeu!